cancelaram o ICL, meu amigo. Vamos ver aqui, peraí, cadê minha câmera? Tá aqui. Ó, vamos discutir isso aqui. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Nesse fim de semana eu tava passeando pelo Twitter, né? A rede mais normal, cheia de gente normal lá. E eu me... Ô, galera, vocês ainda estão usando o Twitter? Eu confesso que eu ainda entrei esses dias, mas eu tô cada vez mais com vontade de jogar fora. Isso aqui é uma capivara aqui no canto, é? Olha aqui, ó, uma capivara. Capivaras por todo lugar. me deparei com um seguidor comentando uma hashtag, e a hashtag era hashtag ICL golpista. Eu fiquei curioso com isso, eu corri atrás, cliquei em cima ali para ver o que estava rolando e me espantou ver um monte de perfil petista de uma ala mais fanatizada do petismo comentando isso e subindo isso, né? Eles resgataram a questão do apoio do Eduardo Moreira ao impeachment da Dilma, a questão dele ter vindo do mercado, dele ter sido sócio do BTG Pactual e tudo mais, e ali para poder bater nele, né? E assim, o ICL continua sendo um órgão lido e divulgado por amplos setores do lulismo. Esse cancelamento é mais localizado a uma ala mais radicalizada, mas cabe fazer esse comentário aqui muito pelos aspectos que estão ao redor disso, né? Quando você pega hoje esses grandes veículos da comunicação associados ao que a gente conhece como esquerda, o ICL é um dos maiores, talvez até maior do que o Brasil 247, né? Que era o maior mesmo dessa galera, né? Só que existe uma desconfiança muito grande em relação ao ICL e é justamente essa desconfiança associada com alguns outros elementos que permitem uma análise mais ampla para gerar uma reflexão sobre alguns fatores. O que o cancelamento do ICL por uma ala mais radicalizada do lulismo tem a nos dizer? O que será, hein? Ó. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações quem quiser ser avisado quando novos vídeos saírem. Queria agradecer aos membros do canal. Olha o comentário. Uai, desconfiança pelo dono seu Felipe Neto? Pelo apoio fundamental que tem dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo esse trabalho e melhorando ele com o tempo. E já fica a sugestão para quem quiser apoiar para se tornar membro. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivos e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Eu vou colocar também o QR Code aqui na tela, caso queiram apoiar. Gabriel Oliveira virou membro do canal, olha aí, seja muito bem-vindo, meu querido, e obrigado. Isso aí é a vitória do trabalhador. A vitória do trabalhador. O canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Como eu comentei na introdução, existe uma certa tensão na internet ali em setores mais fanatizados do lulismo em relação ao ICL. E isso envolveu uma pequena campanha chamando o ICL de golpista no último fim de semana, que nem ganhou tanto destaque assim, mas que indica algumas questões que merecem ser debatidas. E o mais importante disso não é nem essa tentativa fracassada de cancelamento, mas o que isso ajuda a gente a debater, especialmente em relação à natureza do ICL dentro de uma rede de comunicação à esquerda. E especialmente o que o ICL está debatendo, dado que um dos elementos que usaram no ataque era um texto do Fábio Panuzio, que ele fazia uma provocação defendendo o Felipe Neto para presidente em 2026. Ô, louco! Thiago Photoshop aí, ó, virou membro do canal. E aí, chat, uma pergunta aqui. Vocês votariam no Felipe Neto para um cargo público, político? Votariam? Votarias? Vocês tacariam? Isso é uma coisa curiosa, né? Vossos votos? Que o Felipe Neto não é candidato a nada, obviamente, e pelo que consta, ele continua apoiador do Lula. E o próprio ICL, se eu fosse classificar, né, eu colocaria mais perto do lulismo. E aqui é bom lembrar que o Felipe Neto entrou como um dos sócios do ICL recentemente, né? Inclusive, eu já respondi algumas perguntas aqui no canal, em live, sobre o ICL, sobre o que eu acho e tudo, né? O que eu costumo comentar é que o Eduardo Moreira até agora é o único que entendeu essa dinâmica de comunicação nas redes dessa turma mais à esquerda. E o ICL, depois de muito tempo, depois de muita bateção de cabeça e uma visão totalmente atrasada de comunicação e informação dentro da esquerda, acabou pegando um nicho ali totalmente em falta. E o que seria esse nicho, né? Esse nicho de um think tank, de formação, de uma espécie de arma para o debate ideológico. A direita fez muito isso com seus institutos e fundações e saiu muito na frente, né? Verdade, verdade. Cara, eu tô achando curioso o que vocês estão respondendo, porque é o seguinte, a resposta da maioria de vocês foi, depende de quem é o adversário, né? Cara, olha que doideira, né? É que, a depender do adversário, figuras que vocês, no primeiro momento, considerariam não passíveis do seu voto, se tornam uma opção viável pro seu voto. Isso é doido, né, cara?
Olha como é que o processo eleitoral pode ser, de certo modo, esquematizado. Ah, vai muito louco isso, né? Vitor virou membro, seja muito bem-vindo. Ela pegou a visão de mundo e a ideologia que defendia, né, que certos grupos defendiam, e formatou isso em um conteúdo palatável de formação, de explicação das coisas, de explicação dos fenômenos sociais, das crises econômicas e tudo mais, né? Então, assim, a questão aqui é que há uma máquina ideológica que vai buscar, né, dar justificativa para aqueles fenômenos, vai tentar formatar essa explicação de acordo com determinada ideologia e tudo mais. E a esquerda, quando tinha isso, era algo totalmente anacrônico, sem capacidade de comunicar com essa nova época das redes. É uma fundação de partido que não trabalha direito e que só faz formação para o militante partidário. É uma organização sindical que reproduz um discurso atrasado. É um exemplo, né, que eu comento aqui, e tem gente que não gosta, mas, por exemplo, a Auditoria Cidadã da Dívida é meio que um think tank. Só que eles já trazem uma pauta que já não faz mais nenhum sentido, dado que a auditoria que a nossa Constituição fala é externa e não interna, e eles trazem uma compreensão errada do orçamento público, e aí o militante de esquerda sai reproduzindo esse erro, e isso vira alvo fácil para a direita sair construindo a narrativa de que ela é superior tecnicamente, sendo que muitas vezes isso nem é verdade. Eles também não têm uma boa comunicação de rede, né? Eu sei que tem gente que não vai gostar desse meu comentário, mas é o que eu considero, né? O que eu percebo nessa questão. Então, assim, havia uma demanda por um espaço atualizado que se comunicasse melhor, que ia levar ali um conhecimento mais amplo, que ia avançar nesse campo ali da esquerda, e o ICL ocupou esse espaço. A questão que eu coloco sempre, né, quando há o questionamento, é que eles precisam tomar cuidado com um certo lulismo acrítico. Muitos dos jornalistas, dos comentaristas, são formados numa linha política muito lulista, inclusive, que faz com que fechem os olhos para contradições gritantes do lulismo. Você está querendo dizer que quem defende o Lula a ponto de colocar o seu Corolla na reta é lulista? Pelão do Calejão com o Jones, por exemplo, ilustra muito bem o que eu estou comentando aqui. E aqui entra o papel do ICL nessa rede de comunicação, desse campo aí entendido como esquerda, né? E aqui entra o elemento importante desse certo rechaço que existe em relação ao Eduardo, em relação ao ICL. Durante a década passada, nós tivemos um crescimento de uma rede de blogs, de portais, que se convencionou chamar de mídia progressista. Nós tivemos o fortalecimento de mídias ali como o Brasil 247, Revista Fórum, Diário do Centro do Mundo, o blog da Sinara Menezes, o site do Paulo Henrique Amorim, o Cafezinho, Viu Mundo e vários outros, né? Geralmente essa mídia veio acompanhada de uma oposição muito forte ao que veio a ser chamado de PIG, né? Que é o Partido da Imprensa Golpista. E essa expressão... Caralho, PIG? Uma referência a veículos da grande mídia como Globo, Revista Veja, Folha de São Paulo, Estadão e vários outros. E aí você tinha um corte bem nítido ali em que essa grande mídia, né, em sua maioria, fazia oposição aos governos do PT. E essa blogosfera progressista, né, como ficou conhecido, virou uma espécie de barreira de contenção contra essa oposição no momento que a internet começava a ganhar corpo. Em alguns momentos, né, alguns veículos da mídia tradicional se juntavam a esse grupo, inclusive, o que é algo que alguns esquecem. Por exemplo, a Isto É chegou a ter uma linha governista pró-PT, com um contraponto ali à Veja por bastante tempo. A campanha de 2010 tinha a Veja apoiando sem muito pudor o Serra e a Isto É apoiando a Dilma, e ficava até uma disputa curiosa. A Record também chegou a ser uma mídia mais pró-governo do PT por um tempo, com a Record News sendo inaugurada como um contraponto. Olha o Lula indo! Ô, cara, falar nisso, eu não sei se vocês lembram, né? Pô, eu lembro que teve, acho que no primeiro ano do governo Dilma, quando ela foi eleita, ou foi no segundo, não vou lembrar o certo. Pô, ela estava na frente, na verdade, na inauguração do Templo de Salomão, pô. Lembra que transmissão ao vivaço, a inauguração do templo? Tava lá, pô. A Globo News. Eu não sei se vocês têm idade para lembrar disso, mas aconteceu. Inclusive um militante de esquerda assistindo o Record e a Record News contra a imprensa golpista. Os Jogos Olímpicos de 2012 foram transmitidos com exclusividade pela Record, e eu lembro bem da esquerda adorando isso, celebrando uma suposta derrocada da Globo e tudo mais. E um elemento que os governos sempre se utilizaram no Brasil para poder financiar a mídia simpática é a questão do patrocínio estatal. Isso ainda é usado como moeda de troca em relação a essa questão, e não é só o PT que faz isso não, tá, gente? O Bolsonaro botou bastante dinheiro na mídia amiga, especialmente na Jovem Pan. A título de exemplo, só no primeiro ano de governo, o Bolsonaro pagou mais que o dobro em publicidade para a Jovem Pan em relação ao ano anterior. E essa questão da publicidade, ela vai alimentando um ecossistema que acaba girando em torno de defender a agenda oficial, de proteger o governo, de garantir uma máquina de construção
construção de narrativas. E no caso do petismo, isso envolve também criar uma identidade sobre o que é ser de esquerda, e eles criam isso jogando para dentro e para fora do tal do campo progressista quem eles querem e quem eles precisam jogar, né? Cara, porra, aqui ele bateu no lugar certo, que é isso, que é, começou a criticar o PT, começou a criticar o Lula, mas hoje, você não é esquerdista não, começa a chutar fora, literalmente, é bem isso, né? Você é outra coisa. É muito, cara, isso aqui ele bateu certo. E isso é uma máquina muito forte, já que você traz para si o cara mais alinhado à esquerda e bota ele na tua mão de uma forma que consegue vender a narrativa que for para ele que está ali consumindo, querendo consumir um conteúdo mais à esquerda. E aqui entra a questão do ICL, que acaba funcionando numa sintonia um pouco diferente dessa gente. Por essa mídia progressista depender da audiência petista e do financiamento de publicidade estatal, eles têm limitações na hora de fazer a crítica e eles acabam se colocando muitas vezes a serviço da estratégia governista. O que me aparenta, né, olhando mais de longe, é que o ICL não depende dessa publicidade estatal. O Eduardo tem dinheiro, existem outros fatores ali que fazem o ICL ter uma independência que os outros não têm. Então, por mais que eles tenham uma cara mais lulista, eles conseguem dar espaço para vozes críticas. O Eduardo mesmo consegue fazer críticas mais incisivas ao governo. E eu sinto que essa falta de controle é ruim para uma estratégia de comunicação do lulismo, dado que eles têm uma agenda própria. E o Eduardo, na minha opinião, está construindo algo para ele e não é algo necessariamente subserviente ao PT em termos políticos, tá? E eu vou falar para vocês. Baseado na minha própria experiência, tá? Todo mundo que tá na internet falando de política, que aparentemente tem uma agenda própria, é um cu de grilo pros caras, mano. Juro pra vocês, gente. Qualquer um que não esteja disposto a beijar a mão nesse campo de falar sobre política, quem não esteja disposto de beijar a mão de quem quer que seja, é foda. A galera fica puta, mano. É impressionante mesmo. Isso é algo que incomoda e isso aqui tem o elemento chave dessa questão que a gente conecta com o texto do Panuzio, que tem gente muito incomodada com as reflexões dele. O Fábio Panuzio fez um texto bem provocativo defendendo o Felipe Neto como presidente. Como eu disse, é uma provocação, mas puxa um debate importante que é a questão da comunicação, de como que a esquerda é atrasada em termos de comunicação para enfrentar o bolsonarismo. Se você compara o engajamento que uma figura como o Nicolas Ferreira tem com figuras ali da esquerda, você percebe uma diferença abismal. Cara, o tal do Gustavo Gayer, mano, você vê, todo vídeo desse maluco dá 1 milhão de views, cara, e ele tá postando vídeo todo dia, cara. Choco, o processo que o Lira meteu no ICL tava avaliado em 2 milhões. 2 milhões e porrada. Imagina comprar essa briga. Pra quem é rico como o Eduardo Moreira, 2 milhões é muita coisa. Inclusive até serve de engajamento político, né? Ele chega pra sua audiência e fala, pô, galera, tô tomando um processo aqui do Lira, meu presidente da Câmara, de 2 milhões, né? Sei lá, apoia o ICL. Talvez isso tenha um poder de marketing ali, né? O outro que domina as redes é o Pablo Marçal, que já fez estrago nas eleições em São Paulo e pode fazer estrago em 2016, caso a Justiça faça vista grossa em relação ao lado falso que ele fez no fim do primeiro turno. Então, você tem um cenário em que a esquerda está defasada, com a comunicação arcaica, atrasada, sem usar direito às novas mídias. Isso em estruturas partidárias que também estão defasadas, o que agrava o problema. E o Panuzio ainda complementa o texto dele com uma questão que incomoda muito o militante petista, que é a questão do hegemonismo. Ele reflete corretamente que a esquerda não permite a criação de novas lideranças para além do Lula. Aqui ele... É verdade. Me fala... Cara, é verdade. E digo e repito, pra mim, meter o Flávio Dino no STF foi um famoso esse cara é concorrente forte. E era mesmo, tá? Eu acho que é uma perda triste, politicamente falando, pro país. Evita criticar o PT diretamente, mas é evidente que ele está criticando, essa crítica tem endereço, né? A direita vai formatando lideranças e referências políticas uma atrás da outra, a esquerda não deixa nascer nada e destrói as suas. E por isso que ele brinca com essa questão do Felipe Neto presidente, que é um cara que, gosta ou não dele, ele sabe se comunicar nas redes, tem uma audiência gigantesca. E como vocês podem perceber, isso já é suficiente para deixar um certo lulismo mais na defensiva e agressivo. Até porque o Felipe Neto eu não sei se tem pretensões eleitorais maiores, mas o Eduardo Moreira eu não posso dizer a mesma coisa. E aqui eu lanço a questão. Vocês acham que se o Eduardo Moreira se lança presidente para ser adversário do PT, o amor continua? Responda. Isso aqui me deixou pensativo, galera. Vocês já pensaram nisso? E se o Eduardo Moreira se lança numa campanha aí, hein? Porque é possível. Não vamos ser inocentes, pô. Isso é possível pra caralho.
Tá ligado? Aí nos comentários. Então, não ter esse canhão. Eu votaria nele por quê? Por que você votaria nele? Por que você votaria num milionário? Que sabe bilionário? Me explica aí, por quê? Que fetiche é esse que vocês têm com o bilionário? De comunicação controlado diretamente por eles é ruim para certas alas políticas. Só que aqui entra uma questão do texto do Panuzzi, do ICL, do Eduardo, e dessa limitação na compreensão do fenômeno do lulismo até hoje. Com o andar do terceiro mandato do Lula, especialmente a discussão da agenda econômica, muita gente tem acordado para os problemas. Só que ainda tem uma certa prisão ideológica que acha que é tudo coisa da correlação de forças, é que o governo é forçado a adotar certas posições, certas agendas ideológicas. A questão da destruição de novas lideranças é tratada de forma solta, sem perceber que isso atende a uma agenda ideológica e uma estratégia política. Aí fica todo... Pô, o comentário aqui da Rafaela aqui, ó. Prefiro o Eduardo Paes. Pô, você mandou a pio. Cara, o Eduardo Paes, né, bicho? O Eduardo Paes é um cara que ele é puro suco do Brasil, né, bicho? Mano, jogo de cintura. Essa semana ele tava comendo o cu do Sérgio Moro no Twitter, né? Comendo gostoso o cu do Sérgio Moro no Twitter. Cara, o Eduardo Paes, eu prefiro... vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu prefiro a malandragem do Eduardo Paes do que essa galera que paga de sertão e bota pra torar em nós, tá ligado? Eu vou falar na moral. Todo mundo surpreso, vê o problema, identifica o problema, mas não quer enxergar a raiz do problema e as formas de encarar o problema. Por exemplo, é muito evidente que o PT hoje adota a estratégia Partido Democrata no Brasil, tentando repetir também ali o mesmo funcionamento da polarização com o PSDB e como que funcionava nessa época, né? O FHC fez um segundo mandato tenebroso que arrastou o partido para uma crise absurda. E o Brasil ficou na estagnação, teve apagão, teve um monte de problema e o PSDB nunca ganhou uma eleição depois. E como eles eram a principal força da oposição, o PT basicamente só precisava limpar o campo ali do centro à esquerda e ir para o segundo turno contra o PSDB. No segundo turno, a porrada comia no PSDB, que não empolgava o eleitor mais radicalizado à direita, e o resto lembrava do desastre do segundo mandato do FHC e pronto, a eleição estava ganha. Só que a mídia, setores do judiciário, parte da sociedade civil ficavam do lado do PSDB, o que gerava uma certa dificuldade em termos institucionais para o PT. Com o Bolsonaro, especialmente de 2022 para frente, o PT conseguiu trazer uma parte dessa turma para o seu palanque. Então, a mídia golpista e a turma que era contra a tal mídia golpista estão meio que juntos hoje ali, mais ou menos no mesmo barco. E o medo do Bolsonaro é um fator que estimula o apoio ao PT como esse fiador da estabilidade, o que é aproveitado por eles. Então, eles lutam para serem os únicos nesse campo, nessa perspectiva, dado que se rompe a polarização nesses termos, pode ser que dê problema e eles percam essa força, esses elementos aí que fazem eles serem esse fiador da estabilidade, né? O Partido Democrata nos Estados Unidos é isso hoje, com a diferença aí que o sistema dos Estados Unidos é realmente um bipartidarismo de fato, ao contrário daqui. Você tem todo um bloco ao extremo, você é a força mais forte da oposição a esse bloco, e a inconstância e o radicalismo do outro lado te dão ali uma carta, né, para negociar e ser mais aceito pelos donos do poder, por quem manda no país. Então, essa questão de não gerar novas lideranças não é algo que vem solto, que acontece, é algo que atende a determinados interesses. E aqui tem mais um ponto. Esse texto do Panuzzi, ele acaba repetindo aquela narrativa de que o problema é a comunicação. Não é a comunicação, é ideológico. Essa comunicação vai atender a quais objetivos, qual vai ser o norte ideológico dela. Vamos pegar um debate de hoje, né, da pauta do dia, né, que é o pacote de corte de gastos que o governo vai anunciar nessa semana. Dado que o que ainda sustenta a aprovação do Lula é o grupo dos mais pobres que vão ser impactados por esse pacote, a comunicação resolve o que aqui? Vamos imaginar que a gente tem o Haddad arrebentando nas redes ao estilo João Campos, né? Que não vai Vocês acontecer. acham que o Haddad com cabelo nevado e com Juliette na cara anunciando arroxo para os mais pobres mudaria o quadro? Vocês entendem onde eu quero chegar? Não. A questão é ideológica. Eu não acho que o bolsonarismo tem um conteúdo ideológico melhor nesse ponto, mas ele sabe onde pegar a pessoa. Tá, entendi. Mas ao mesmo tempo, eu entendi. Eu entendi, apesar de eu ter discordâncias. Por quê? Porque o PT não tem se colocado há muitos anos como uma saída para a classe trabalhadora. Ele não se coloca assim. Ele só se coloca como, tipo assim, uma contrapartida à direita. E que nos últimos anos virou extrema direita. Tá ligado? Então é o famoso... Pô, a gente tá vendo aqui no chat. Eu acho que o PT ganhou voto nesse sentido. Quem é a oposição ao PT? Foi só nessa.
Não tem identitarismo com o PT mesmo, não. O que existe é lulismo e tchau, obrigado. Eu acho que quem se identifica com o PT é o próprio PT só. Alguém aqui de vocês aqui no chat, vocês são tipo assim, eu sou PT? Eu acho que não, pô. O negócio aqui é que é o famoso, porra, entre o Lula e o Bolsonaro, que é o que a gente tinha, essa loucura toda, né? Ele pega justamente na insatisfação com o não funcionamento das coisas. Então, ele mobiliza esse sentimento de rejeição, de que nada funciona, de que o Estado só existe para escorchar o pobre e constrói em cima disso. E a esquerda? Ela adota um discurso de que a direita está errada, na retórica ela tenta se vender como oposta a esse discurso, mas na prática trabalha para reforçar o não funcionamento das coisas. Aí eu pergunto para vocês, tem como dar certo desse jeito? Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Vou deixar minhas redes na descrição. Meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord. Entrem. Tá aí. Coisas para se pensar a respeito, né?